Sawadika! Sawadikap! Kop kum ka! Kop kum kap! Pronto, acabou nosso tailandês. Chegamos em Bangkok, capital do reino da Tailândia, e eu completamente traumatizada com o trânsito da Índia. Quase chorei de alegria quando a gente entrou no Uber. Uber patrocina a gente. E o motorista engatou a primeira marcha e não saiu buzinando. Tailândia! Pensa numa cidade grande, bem grande, com um monte de carro, moto, trem, Skytrain, metrô, obras, ambulantes e silêncio. Silêncio não, né? Porque não tem silêncio. Mas para uma cidade grande, as pessoas não buzinam, os feirantes não gritam, o ônibus não faz aquele barulho. A fila do metrô, as pessoas não ficam. Todo mundo na filinha, esperando a hora de entrar, esperando o outro sair. Bangkok é uma cidade impressionante. Com aproximadamente 9 milhões de pessoas, ela é maior que o Rio e quase tão grande como São Paulo. É uma cidade vibrante, segura, tranquila e agitada, tudo ao mesmo tempo. É incrível, não é incrível? É incrível. A cidade também é conhecida pela sua comida de rua. Tem comida de rua de todo tipo, todo valor, em tudo quanto é lugar. A comida de rua é uma coisa tão enraizada na cultura tailandesa em geral, que muitas vezes sai mais barato você comer na rua do que comer em casa. Então a gente foi comer na rua. Comeu de tudo na rua. Enquanto tá todo mundo nervoso que come inseto, o Lucas está feliz. Eu tô doido pra experimentar isso aqui, tô demorando pra ligar a câmera, tô ansioso. Olha aqui, tem escorpião, tem grilo, tem larva, tem uns outros insetos aqui que eu não sei. Vamos começar pela larva. Tá, menorzinho. Olha lá. Gente, é delícia. Gente, tem gosto de camarão. Igual. Melhor até. Muito gostoso. Crocante? Não, esse não é tão crocante não. Mas é sequinho. Agora, tipo um gafanhotinho. Uma baratinha, né? Parece aí. É, uma baratinha, pequenininha. Nossa, que delícia! Impressionante. Delícia, eu sabia que eu ia amar, Esse é meu sonho. Grilo, vamos no grilo? Docinho, a patinha é uma delícia. Gente, maravilhoso. Esse é o futuro da alimentação. Larvona. Nossa, essa larva é muito grande, deixa eu esquecer. Ai, essa é mole. Por último, sobremesa. O barulho. Parece galinha, frango. Igual, tipo frango fritinho, frango a passarinho. Esse aqui é o mesmo gosto, frango a passarinho. É escorpião, passarinho isso aí. Esse hábito de comer na rua nos chamou muita atenção para o alto consumo de plástico no país. Quando você vai tomar um suco, um simples suco na rua, eles colocam o suco no copo de plástico, colocam uma tampa de plástico furadinha em cima do suco, colocam um plásticozinho que fica preso só na tampa, que é para você carregar o copinho assim. Depois eles colocam isso tudo dentro de um saco plástico e te dão um canudinho que você vai colocar de plástico, que você vai colocar dentro do suco para comer em volta de um plástico para tampar o canudinho. A Tailândia é um dos países que mais descarta plástico no mar do mundo. São 2 milhões de toneladas descartados anualmente nos mares. Todos os animais que estão no oceano acabam comendo o plástico, porque o plástico demora mais de 200 anos para se degradar, e mesmo assim ele não se decompõe completamente. Então as micropartículas de plástico, mesmo que depois de 200 anos, quando nem a minha, nem a sua, nem a próxima geração estaremos aqui, ela vai para dentro dos peixes, para tartaruga, para baleia, para diversos animais marinhos. E esses peixes, além de sofrerem com isso, muitos morrerem, a gente acaba comendo esse plástico quando a gente come o peixe.
Até 2050, a previsão é de que os nossos mares tenham mais plástico do que peixe. É uma coisa que realmente a gente precisa parar para pensar, muito sério. O que a gente pode fazer para mudar isso? O uso consciente do plástico. Encontrar outros materiais substitutos ao plástico. É possível, sempre usamos outras coisas diferentes do plástico. Now begin! Round one! Acabamos de sair do show de uma luta de Muay Thai. Foi fantástico. Tivemos 2 lutas reais no ringue. As 2 foi com um local, um tailandês, e uma outra pessoa que não era tailandesa, não sei de onde eram. E cara, foi muito eletrizante. A primeira foi meio light assim, mas a segunda foi, caraca, pá, 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 pá. A gente não entende nada, porque eu jurava que quem tava ganhando eram os branquelos, mas nos 2 casos quem ganhou foi os tailandeses. A nossa experiência em Bangkok foi tão mara que de repente o Lucas tinha vários shows agendados. Foi muito legal. Fiz muitos numa casa de jazz chamada Fukjong Building. We found our sound. Okay, yeah. We found the band sound. Com meu amigo Renaud, baterista francês, morando na Tailândia, apaixonado por música brasileira. E a gente fez vários shows lá, tocando músicas brasileiras conhecidas, renomadas e músicas autorais, né? Belo dia, 1 ou 2 dias antes de um show super importante dele em Bangkok. Meu violão quebrou! Onde que eu ia achar um luthier brasileiro, ou qualquer luthier de violão de nylon, como o violão brasileiro? Luthier, para quem não sabe, é um construtor de instrumentos de cordas, qualquer tipo de instrumento de corda, que é raro de achar por lá. Como um violão clássico de nylon, não tem muito por lá. Não só achei um luthier em Bangkok. Gente, estamos aqui com o Fabão Oliveira, ou só Fabão. Como achei um luthier brasileiro. Quebrou borboleta da Tarraxa. A borboleta da Tarraxa. E aí o que fazer, né? Troca a borboleta? Não, né? E também, quando a borboleta é do Brasil, você não encontra a mesma borboleta na Tailândia. E o seu violão foi foda, mano. E aqui no violão do nosso querido Lucas, você pode perceber que isso daqui passa uma tonelada, né? Porque tem que chegar até 1 milímetro dentro da madeira. Esse é o espaço que eu tinha lá. Ou seja, você pega um jogo de tarraxa normal que serve em qualquer violão, no seu não serve. Aí eu tive que lixar na lima, um por um. E foram umas 5, 6 horas de uma experiência muito agradável. Músico brasileiro que encontra músico brasileiro no Sudeste Asiático só pode dar em Carnaval! Fizemos um carnaval em Bangkok. Um não, né? Vários. Eu acabei tocando em 2, depois a ideia pegou que eles continuam fazendo por lá. Bangkok nos proporcionou muitos reencontros surpreendentes. Eu reencontrei o Carlos, amigão meu, parceiro meu atualmente, que é um angolano, crescido em Portugal, que foi visitar o Brasil alguns anos atrás e ficou na minha casa através do Couchsurfing. Tanto deu certo que o Carlos virou um amigo à distância que raramente a gente se falava, e quando eu descobri que ele estava na Tailândia, que eu ia passar pela Tailândia, entrei em contato com ele, e ele foi o cara que recebeu a gente e me apresentou para um monte de músicos e um monte de oportunidades que a gente teve na Tailândia.
Isso é a rede social funcionando na vida concreta. É a rede social da vida. E eu reencontrei a Mini, uma coreana que mora na Tailândia já há muito tempo, e a gente tinha se conhecido há anos atrás lá no Rio, quando eu estava fazendo o meu curso de formação de yoga. Ela foi lá dar um workshop pra gente de yoga. E nós ainda fizemos um filme de um produto dela, Therapy Balls. Viver viajando significa viver em movimento, e movimento gera movimento, óbvio, né? Movimentos criam oportunidades, criam novidades, fluxo, vida. E as pessoas que a gente encontra no caminho amam histórias como a nossa, de um casal que largou tudo para viver um sonho e seguir em viagem pelo mundo. Assim acontecem encontros inusitados e oportunidades que surgem quando você menos espera. Tudo isso só é possível quando você está na estrada, em movimento, aberto. E disponível para essa magia acontecer.